Olá, aqui é a Domênica Mendes e esse é o Estúdio 31. No episódio de hoje eu te trago uma dica de gravação. Eu devo gravar meu podcast em faixa única ou em faixas separadas? Ah, a pergunta de milhões, uma pergunta muito boa por sinal. Mas antes de eu te responder, eu quero te agradecer por estar ouvindo esse especial 20 anos de podcast no Brasil do Estúdio 31. Fazer esses episódios, gente, tá sendo um desafio, porque são episódios diários e serão ao todo 31 episódios. É bastante coisa, vem bastante dica por aí. Mas eu tô muito feliz com a entrega deles e de poder contribuir com a comunidade de podcasters no Brasil. É uma forma carinhosa e bastante dedicada de eu entregar para vocês um pouco daquilo que a podosfera me trouxe ao longo desses 10 anos de estrada que eu tenho. Mais de 10 anos de estrada, na verdade. Se você tiver algum comentário, alguma ideia de tema que queira que eu traga pra cá, é só você entrar em contato comigo. Me deixa um recado nas redes sociais. Eu tô lá no Blue Sky como domenicamendes.com. Eu também tô lá no Instagram como domenica.mendes. E você também pode sempre conversar comigo através das redes sociais do O Podcast é Delas, que tanto no Blue Sky quanto no Instagram é @o podcast é delas. Se você é uma pessoa que gosta de deixar comentários nos podcasts, primeiro, parabéns por essa iniciativa, você está muito certo, muito certa. Estou muito orgulhosa de você. E uma opção de você também entrar em contato comigo, continuar essa conversa, tirar dúvida, fazer sugestão, enfim, me dar um feedback. Amo feedbacks. É lá, através do Spotify ou qualquer outra plataforma que você use para ouvir podcast e que tenha essa opção de comentários. Eu tô sempre passando por lá para poder dar uma conferida e ver se tem recadinhos e responder, certo? Mas bora pro tema de hoje. Qual que é a melhor forma de fazer a captação do áudio do seu podcast quando tem mais de uma pessoa gravando ele? É melhor gravar tudo em uma faixa única, ou seja, uma faixa já mixada, ou gravar em faixas separadas, faixas múltiplas, onde cada microfone será gravado separadamente. Para cada produtor ou produtora que você perguntar, cada sonoplasta, cada editor, cada operador de mesa de som, você provavelmente terá uma resposta diferente. E não é que não tenha um jeito certo de se fazer, é que não existe um jeito único de se fazer. Porque o ideal, nesse caso, vai depender de como a captação está sendo feita, do ambiente, da experiência das pessoas, do tipo de equipamento e de outras questões mais técnicas. Por exemplo, se você tiver em um estúdio profissional para gravar o seu podcast, você terá uma pessoa responsável lá pela operação da mesa de som. E essa pessoa provavelmente fará a captação em faixa única, pois ela tem o total controle de todos os volumes que entram na mesa, além de que gravar presencialmente garante uma dinâmica completamente diferente das gravações à distância. Tem mais um ponto. Sabe aqueles eventos onde tem mesas redondas ou palestras ou debates e essas conversas são captadas e depois viram podcast? Pois é. Normalmente elas também são em faixa única, porque devido à quantidade de pessoas no ambiente, à estrutura do lugar, a própria ambiência do ambiente, né, onde está sendo feita essa conversa, pode ser que gravar separadamente vai trazer muito mais problema na hora de editar e fazer o episódio final do que se você gravar tudo em faixa única. Mas, de novo, isso vai depender de uma análise criteriosa e de habilidades também do operador da mesa de som, que é a pessoa responsável por fazer essa captação do áudio do programa. Agora, se você for gravar à distância com ferramentas de captação de vídeo ou podcast, eu vou recomendar fortemente que você faça a captação em faixa separada, se for possível. Digo se for possível porque isso vai depender da forma de captação, da plataforma que você vai utilizar. Plataformas como o Zencastr, Squadcast, Riverside ou Podcasto são ferramentas de captação e gravação de podcast à distância que captam cada microfone e vídeo separadamente, fazendo até um backup local do computador ou do celular da pessoa que está na sala virtual. Essas ferramentas, elas funcionam como um estúdio mesmo.
um estúdio virtual. E a fazerem a captação das faixas separadas, elas permitem maior flexibilidade na hora de fazer a edição, com a possibilidade, por exemplo, de silenciar determinada faixa ou pedaço dessa faixa, caso vaze algum ruído ou uma das pessoas caia da chamada. Já ferramentas como o Google Meet, Zoom, Skype ou qualquer outra ferramenta de videoconferência que permita a gravação de áudio ou vídeo pode ser utilizada para a captação do podcast, porém nem todas têm a opção de gravação local dos vídeos ou áudios. Se não tiver opção, você vai sair da gravação com uma faixa única com todos os participantes, incluindo todos os ruídos que possam ter acontecido durante a gravação. Um cachorro que latiu, um carro que passou, a pessoa falando e bateu na mesa, alguém que espirrou. Tem de tudo, gente. Até episódio onde a pessoa estava com alguém lavando louça, eu já editei. Vai por mim. Não tem como tirar. E aí que tá o ponto, porque como eu sempre falo em todas as oficinas, todos os workshops, todas as entrevistas que eu dou, não tem como uma edição salvar uma péssima captação. Nem sempre é possível isolar aquele ruído ou limpar aquela faixa de áudio de um podcast. Então, é fundamental que quem estiver apresentando o programa, o host, a host, esteja prestando bastante atenção para a qualidade da gravação, para que, se for preciso regravar algum trecho, repetir alguma fala, isso já ocorra na própria gravação. Então é simples, gente. Se você estiver utilizando uma ferramenta online de gravação, verifique se é possível gravar localmente. E se for, eu recomendo que você faça isso. Independente da forma escolhida, uma outra dica é: tenha backup de toda a gravação, nem que seja em uma faixa única. Anos atrás, era muito comum que nós pedíssemos a quem gravava conosco que instalasse um programa em uma máquina e fosse responsável pela gravação. Com as plataformas de captação, isso mudou bastante, mas é fundamental que o backup ainda seja feito, porque se tiver algum problema com algum trecho ou faixa gravada, você talvez não perca todo o trabalho tendo que regravar. Pode ser que não fique tão bom a qualidade, mas às vezes é necessário trabalhar com o que se tem. E aí, faz sentido para você? Se mesmo depois de ouvir esse episódio você ainda não souber o que fazer e você for a pessoa responsável por fazer a captação do seu podcast, pergunta à pessoa que vai fazer a edição como ela prefere receber a gravação. Faixa única ou faixa separada? Eu digo isso porque cada editor, cada editora tem as suas especialidades e os seus processos, a sua forma de trabalhar. Eu sempre prefiro e peço por faixas separadas, mas eu conheço muita gente que está no mercado e que faz um trabalho espetacular e que prefere faixa única, porque eles defendem que não faz tanta diferença assim editar em faixa única do que editar em faixa separada. Mas cada caso é um caso e eu gosto de trabalhar com o máximo de segurança possível, mesmo que isso me custe um pouco mais de tempo para terminar o trabalho de edição. O importante é você garantir que a gravação fique com a melhor qualidade possível. E é assim que eu fecho esse episódio. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Espero que você tenha gostado e que ele tenha te ajudado. Eu te espero amanhã pro próximo. Um ótimo dia e bora fazer podcast. O Estúdio 31 é o podcast da rede O Podcast é Delas, feito para podcasters. A apresentação e edição são de Domênica Mendes.